Muito bem, vamos falar sobre isso. É claro que a defesa do Gabigol vai recorrer da decisão no CAS, só que a gente não sabe quando isso vai ser julgado. Até lá, ele não pode atuar pelo Flamengo, mas ele não pode treinar no Ninho do Urubu. Pessoal, caiu como uma bomba nesta segunda-feira no Flamengo a condenação e consequente suspensão por 2 anos de Gabigol. Clube de Regatas Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação da pena de suspensão de 2 anos, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão. O Gabriel fez uma contraprova, fez um exame de sangue, deu que tá limpo, então ele tem uma chance de reverter isso na Corte Arbitral do Esporte. Bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Rubro Negro, Panelinha Flamenguista. Notícia péssima para nós que somos flamenguistas. Por isso eu trouxe um corte dos debates do Sport Center e também do Band Esportes, justamente debatendo essa punição de 2 anos que o Gabigol tomou, que no meu ponto de vista foi muito severa. Eu trouxe esses 2 programas justamente para que a gente possa entender e ter 2 pontos de vista sobre esse assunto, que é muito caro para nós que somos rubro-negros. É uma punição que tira o Gabigol dos gramados até meados do ano que vem. E tira ali também o direito de treinar no Ninho, junto com os outros jogadores do Flamengo. E aí, nesse caso, ainda tem um agravante. Caso o Flamengo recorra, a punição pode passar de 2 para 4 anos. Por isso, veja até o final, para que você possa entender essa situação. Os créditos desse vídeo vão aos canais ESPN e Band Esportes. Links na descrição como créditos. E você que está vendo esse vídeo e que não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui tem notícias diárias do Mais Querido, todos os dias. E é feito de rubro-negro para rubro-negro. E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Deixe seu like, seu joinha, comente no vídeo. Deixe a sua opinião, ela é muito importante. E primeiro a gente vai começar pelo Sport Center, depois a gente vai para o debate do Band Esportes. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Um abraço. Olá, fãs de esportes, vamos correr com o nosso Sport Center. Muitos assuntos legais e interessantes para a gente conversar aqui no nosso programa. O nosso primeiro assunto será Gabigol. É a notícia quente do dia. E antes eu dou boa noite para os nossos comentaristas. Fala, Zupac, tudo bem? Tudo bem, Marcela, boa noite, André, boa noite ao Fã de Esportes. A gente está acostumado a viver semanas de data FIFA como semanas um pouco mais frias em termos de fato da temperatura do programa. Temos uma segunda-feira fervendo, né? Cancela a parte fria do programa. Fala, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela, tudo bem, Gustavo? Uma ótima semana a todos. Pois é, o assunto é sério. Não dá para brincar com esse tipo de coisa, não. A gente vai poder comentar. Vamos lá, então. A gente começa falando sobre a tentativa de fraude e um exame de antidoping pelo Gabigol. Isso aconteceu em abril do ano passado. Ele foi julgado hoje, 2 anos de suspensão. Valeu, pessoal. Caiu como uma bomba nesta segunda-feira no Flamengo a condenação e consequente suspensão por 2 anos de Gabigol por tentativa de fraude de exame antidoping. O jogador tinha sido julgado no início da semana passada, o julgamento se estendeu e aí foi adiado a finalização para esta segunda-feira e aí sim ele foi condenado por 5-4 a 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping. Ele tinha sido denunciado no artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem. Gabigol agora não pode nem mesmo treinar no Ninho do Urubu, fica fora, por exemplo, das finais do Campeonato Carioca, começam a partir de sábado no Maracanã contra o Nova Iguaçu e nem da estreia da Libertadores na próxima semana contra o Milionários na Colômbia. O Flamengo se disse surpreso com a decisão, divulgou uma nota e, além disso, vai auxiliar o jogador, claro, em um recurso no tribunal, na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Então, há uma possibilidade aí do Gabigol, ele pode zerar a sua punição ou até aumentar para o limite máximo ali de 4 anos de suspensão. Uma situação difícil. O Gabigol, em 8 de abril do ano passado, foi realizado um teste surpresa de antidoping para todos os atletas no Ninho do Urubu. O Gabigol teria dificultado ali as ações de quem foi realizar esse exame antidoping dentro do Ninho do Urubu. Realizou apenas depois do treinamento, ao contrário de todos os seus companheiros que realizaram antes. Também dificultou a checagem na hora de urinar ali. O fiscal tem que observar o atleta urinando para garantir que não há nenhum tipo
de problema, de fraude no exame. Então, por dificultar todo esse processo, o Gabigol acabou denunciado e hoje foi, enfim, condenado e também suspenso por 2 anos. Fica fora agora das atividades. A pena começou a contar desde abril de 2023, é retroativa, portanto ele tem basicamente mais 1 ano a cumprir até abril de 2025. Primeiro ponto diz respeito aí à demora, né, do julgamento. Isso o processo antidopagem ele não é tão simples quanto todo mundo acha que é. Ele comporta certas nuances que precisa ser analisado com muito carinho e com muito cuidado. E carinho é o termo correto, tá? A gente precisa sempre analisar com carinho, até porque nós estamos não só ceifando um atleta por um longo período da prática do esporte, como também estamos protegendo e blindando o esporte. E a sanção ela é a mínima para a fraude. Ela vai de 4 a 2 anos. Sim, você pensa na dopagem sempre ao inverso. Você começa da mais alta e vai progredindo. Ele pegou a sanção mais leve se você analisar friamente o código. Um atleta em um esporte coletivo, ele não, se for flagrado dentro pela sua agremiação, ele não afeta a sua agremiação. Agora, se isso acontecer com mais de 2 atletas, aí você já pode afetar a coletividade, entendeu? Mas como foi só um caso de um único atleta, você não pode espalhar isso à agremiação. Flamengo, sempre lembrar, 2017 já teve o caso do Guerreiro, que aí sim foi detectada uma substância no seu organismo. O Flamengo até recorreu à Corte Arbitral do Esporte. O Flamengo depois até suspendeu o contrato do Guerreiro baseado na Lei Pelé. Enfim, virou uma briga jurídica, mas foram outros tempos, outras situações. O Gabigol agora é por tentativa de fraude e tem esse compasso de espera aí da renovação de contrato do Gabigol. Situação fica mais complicada, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, ou seja, o seu prazo de suspensão vai além da vigência do contrato atual. Muito bem, vamos falar sobre isso. É claro que a defesa do Gabigol vai recorrer da decisão no CAS, só que a gente não sabe quando isso vai ser julgado. Até lá, ele não pode atuar pelo Flamengo, mas ele não pode treinar no Ninho do Urubu. André Kfouri, como foi que você recebeu essa notícia? Foi algo que te impactou? E a gente sabe exatamente o que aconteceu no dia 8 de abril, lá no Ninho do Urubu. Ele chega, todos os jogadores fazem o exame antidoping antes das 10 horas da manhã, que é o que estava marcado. O Gabigol se recusa a fazer esse exame, vai para o treinamento, depois ele vai almoçar, sem falar que há relatos que ele distrata as pessoas que ali estavam para fazer esse exame antidoping. Pois é, e entregou o frasco aberto para as pessoas Também. que estavam lá para colher o exame, o que evidentemente, em termos de procedimento, né, já que você está colhendo um material que vai ser analisado em laboratório, é uma coisa completamente inapropriada, né? Pode haver todo tipo de contaminação, até para prejuízo do atleta, isso não deveria acontecer, né? O atleta deveria ser o principal interessado no bom tratamento, no bom manuseio do frasco e da amostra. Então, são coisas curiosas, para dizer o mínimo, né? Estranhas, né? Completamente anormais que aconteceram nesse caso, a começar pelo fato de todos os jogadores do elenco do Flamengo, como você disse, terem feito o exame antes do treinamento. Só um deles não. Ainda termina o treino, vai almoçar, trata as pessoas responsáveis pela coleta do exame que estão ali trabalhando de maneira desrespeitosa, de acordo com o relato dessas pessoas. E depois se coloca numa situação que pode ser avaliada como uma tentativa de fraude do material. O Gabriel tem todo o direito, evidentemente, de se defender. Ele contratou um escritório de advocacia que é muito importante, muito experiente, especializado nesse tipo de assunto lá no Rio de Janeiro. E cabe recurso à Corte Arbitral do Esporte, é uma coisa que pode ser discutida em algum tempo ainda, né? Já aconteceu há muito tempo. A punição, pelo menos preliminarmente, é longa e ela pode ser duplamente essa pena, o dobro da pena que ele já recebeu. Então é um assunto sério, pode ter um dano correspondente à carreira do Gabriel se ele for condenado.
e é uma coisa muito preocupante. Sim. E foi algo recebido com muito espanto também pela diretoria do Flamengo. Ninguém estava esperando que ele fosse considerado culpado por essa tentativa de fraude ou por fraude. E 2 anos é o mínimo da pena, Zupac. Sim, a pena máxima era de 4 anos, né? Então, parte da discussão que acontece nesse momento é se a pena para o Gabriel foi exagerada ou não. E aí depende muito do ponto de vista que você pretende olhar, né? Se a gente está falando de um caso que poderia ter pena máxima de 4 anos e ao atleta foi dada uma pena de 2 anos para ele cumprir 1 ano, eu não vejo exagero nisso. E aí alguém pode dizer, mas ele não estava tentando burlar, ele só foi marrento e não quis fazer. O funcionário, o rapaz que está ali para colher a amostra da urina do Gabriel e levar, ele não é obrigado a interpretar o que o Gabriel está fazendo, quem é o Gabriel, como ele age, né? Um atleta que, primeiro, se nega a fazer o exame, depois, pega o pote da mão do funcionário, depois quer fazer a sua urina, o seu xixi, escondido. E depois entrega esse pote aberto para o funcionário, ele pode estar perfeitamente burlando. E o cara não tem que interpretar se o Gabriel tá, não tá. Tem protocolos, né? E o protocolo foi descumprido. Bom, hoje, lá no Rio de Janeiro, tem o lançamento do livro do Zico, a ESPN está por lá. E o Zico foi perguntado sobre esse caso. Vamos ouvi-lo. Já vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. E isso talvez pudesse vir a ser o maior agravante para um jogador de futebol. Deve ter recurso por parte do Flamengo, mas é ruim para qualquer jogador de futebol não poder treinar com a equipe e ter que estar tendo uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma durante um período como esse, entendeu? Então, como eu gosto dele, acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, que o CFZ se coloca à disposição no que for preciso para ele, no que tiver que ajudar ele. E agora só vou dizendo, né? Nós temos uma pelada lá de quarta-feira, não vai pensar que vai ser fácil para ele jogar não, porque aí complica. Só para deixar claro, tá? Então, assim, o exame antidoping do Gabigol deu negativo. Sim. Ele não estava dopado. O grande problema é todo o imbróglio, tudo que acontece antes desse exame ficar pronto. André Fúrio, eu também queria a tua opinião. E aí o Zico está lá dizendo que o CT dele está à disposição, já que o Gabigol não vai poder nem treinar no Ninho do Urubu. Também queria que você falasse sobre se você achou que 2 anos, no caso ele vai cumprir 1, porque 1 ano a gente já coloca ali como uma pena, é muito grande, se é um absurdo ele ficar esse tempo fora. Não. E como é que você imagina que o Flamengo tem que fazer agora? Começar a procurar um substituto para o Gabigol? Bom, a sua segunda pergunta é uma questão que o clube precisa ver em relação ao que interessa a ele nesse momento, né? Um jogador como o Gabriel, com as mesmas qualidades, não vai ser encontrado de uma hora para outra, embora o Flamengo tenha plena consciência, esteja bem informado a respeito do transcorrer desse caso, né? Não foi uma coisa que aconteceu também de repente. E em relação à punição, as punições, elas são tipificadas, né? São regulamentos internacionais, são de conhecimento público até. Então, não. Alguém pode achar, nossa, é muito tempo. O tipo de ofensa no qual um comportamento como o do Gabriel é analisado pelo Código Antidopagem Internacional é seríssimo. A punição tem que ser compatível. Olha aqui, o Gabigol foi julgado por fraude no exame antidoping e condenado a 2 anos de suspensão. Aliás, o placar foi muito apertado, 5-4 em favor da punição. Tá aqui, ó. Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, motivo tentativa de fraude no exame antidoping, 2 anos de suspensão para o Gabigol. E tem uma tela do Flamengo dizendo o seguinte, olha, nota oficial, foi distribuída às 5 da tarde.
Clube de Regatas Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação da pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação, 4 pela absolvição, placar apertadíssimo, né? Vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada. Eu conheço pouco desse caso, mas o que eu entendi é que no dia de colherem o material, ele fez uma espécie de corpo mole. Foi colheita, né? Para não colher, ele foi empurrando. E aí eu não sei o desdobramento, enfim, o placar foi estreito. É isso que eu ia falar, porque assim, a nossa justiça esportiva é uma várzea, eles fazem o que eles querem, depois tiram. Aí o cara fala que torce para um time e pede autógrafo. Então, assim, a nossa justiça esportiva, historicamente, agora, eu não sou advogado de defesa, não sei se ele é inocente ou não, mas me espanta como torcedor, jornalista e consumidor de futebol, que um caso desse ou tem fraude ou não tem, não pode ser 5-4. Ou tem provas claras que tem fraude e tem que ser punido, ou eu acho curioso um caso de fraude de doping da 5-4. Então, porque para mim é muito claro, ou tem ou não tem muito... Então, o que aconteceu? O pessoal da dopagem, antidopagem, são testes feitos surpresa. Sim. Então, apareceram no centro de treinamento do Flamengo e foram testar o Gabriel e outros jogadores. O Gabriel, quando saiu, os caras foram falar com ele e ele falou, não, vou almoçar primeiro. Então, ficou fazendo um corpo mole ali, foi almoçar, voltou, ele pegou o potinho, né, que você urina dentro, faz xixi ali dentro. E quando ele foi pro vestiário para colher o teste de urina, uma pessoa do controle de dopagem veio junto, porque esse controle de dopagem ele é acompanhado por um técnico, para evitar justamente que tenha algum tipo de fraude. O Gabriel fez o xixi ali no potinho e entregou para ele, ficou meio bravo, parece que discutiu com o cara da dopagem, e entregou aberto o pote. Isso não pode. Então, acho que os caras ficaram meio bravos ali com o Gabriel. O Gabriel fez uma contraprova, fez um exame de sangue. Eu até conversei com o staff do Gabriel hoje. Estava falando há pouco aqui também com o Bichara, que é o advogado que vai defender o Gabriel na causa aí, vão acionar o CAS. E o que eles disseram que isso é mais um lance de birra com o Gabriel, porque o Gabriel... Mas ele está errado, né? Então, ele não fez... querer fazer... Não, ele fez o exame, né? Mas ele não fez, não seguiu o procedimento correto. A gente leigo assim. Ele não fez o procedimento correto. O procedimento correto saiu do campo, então, você vai e faz o xixi. Você não tem esse negócio de almoçar, mas você tem que seguir. Tem um detalhe importante não pode aí. almoçar. É importante aí. O técnico acompanha... Isso. Acompanha. É constrangedor isso, mas ele tem que ver o cara fazer xixi para que não haja exatamente Exatamente, tipo o cara acompanha o exame. Para que você que está em casa, rapidinho, a gente que está vindo em casa e não é especialista nisso, você está dirigindo. Eu não consumo álcool há muitos anos, mas enfim, se a Blitz te para e você fizer o bafômetro e acusar álcool é uma coisa. Se você beber e se recusar a fazer o bafômetro, porque você sabe que você bebeu, você é punido como se tivesse bebido. Sim. Então, assim, se o jogador se recusa a fazer o doping ou faz alguma traquinagem lá, seja por bobagem, por bobeira, por birra ou por algum motivo, ele pode ser julgado como quem tivesse dopado. É o mesmo caso de quem você está na balada, bebeu ou não bebeu. Se você se recusar em casa a fazer o teste de bafômetro, para a polícia você bebeu. Você assumiu, você se recusou, então tem que ver a que ponto que foi essa birra. Se a birra foi só... Porque não é o Gabigol que decide quando ele vai fazer o exame. Claro. Isso é surpresa. É justamente surpresa para ir. Não é para o cara almoçar, fazer o que ele quer. Claro. Isso aconteceu, foi no dia 8 de abril do ano passado, 2023. Ele foi denunciado só em dezembro. Eu não entendi o porquê de tanto tempo para denunciarem ele. Essa pena era de 2 a 4 anos que ele podia tomar de gancho. Ele tomou a pena mais leve, que foram 2 anos. Ele vai recorrer no caso, o caso é a Corte Arbitral do Esporte, fica na Suíça, e aí contrata-se um advogado, mandam os caras para lá, e o CAS tem um poder de vetar essa penalidade que foi imposta. A penalidade
que o Flamengo e que o staff imaginava do Gabriel é que ele fosse tomar apenas uma advertência, justamente por não ter seguido corretamente. E o que pesa a favor do Gabriel é que ele fez uma contraprova, que foi justamente esse exame de sangue, e o exame de sangue é muito mais completo do que o exame de urina. Você consegue detectar muito mais substâncias no sangue do que pela urina. E o que deu esse exame de sangue? No exame de sangue deu que ele estava limpo, que ele não tinha nada no exame de sangue. Então, portanto, esse exame de sangue, que seria uma contraprova do atleta, deu que está limpo. Então, ele tem uma chance de reverter isso na Corte Arbitral do Esporte. Só que os especialistas em justiça desportiva estão explicando que agora, na Corte Arbitral do Esporte, já não é mais com o Brasil, é na Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça. Se ele entra com o recurso na Corte Arbitral do Esporte, só existem duas saídas. Ou ele pega 4 anos de suspensão ou ele é absolvido. Então ele tem que pensar bem. Se ele tem provas mesmo, ele vai entrar com o recurso para tentar ser absolvido. Porque se de repente ele não reunir provas suficientes, ele pode pegar 4 anos de gancho. E só para quem está em casa, Cacá, entender, a pena foi de 2 anos, mas a pena começou a valer do dia que ele fez o exame. Então, os jogos que ele já fez, o tempo que ele está no banco aí no Flamengo e os jogos que ele já fez, já contavam como essa suspensão. É retroativo, exatamente. Então, não contaria até 2026. Essa pena do Gabriel, essa suspensão vale até 8 de abril de 2025. Então, na prática, 1 ano e 1 mês. Exatamente isso. 1 ano e um pouquinho, porque seria realmente a pena que ele teria cumprido. O que chama atenção é que assim, não houve unanimidade e o placar não foi dilatado, foi justo, foi estreito. Né? 5-4 é um placar que realmente dá para recorrer. A questão esse momento é o que se discute, por exemplo, o futuro do Gabigol. Se ele virar para o Palmeiras, se ele vai para o Corinthians, se ele vai para não sei aonde. Quer dizer, discute-se o que vai acontecer com o Gabigol. O que menos estava se discutindo é a possibilidade dele ficar parado 1, 2 anos. Que aí, realmente, vamos combinar que é uma situação terrível para o jogador. Agora, se ele pisou na bola ou pisou no exame de urina, ele vai ter que pagar pelo muito estranho. Que ele fez.